Diante da transitoriedade das coisas, ensina-nos, Senhor, a valorizar os bens do Espírito. Nos ajude a não nos apegar às coisas materiais, mas sim a entender que tudo passa, tudo perece. E aprendamos a não colocar tanta atenção nas coisas como são, pois tudo é renovado a cada momento. O tempo é a sábia expressão da Tua vontade. E sabemos que a cada minuto tudo tende a ser como desejas que venha a ser. A matéria é o mero instrumento da imortalidade, então que a luz que acendermos dentro do nosso íntimo jamais se apague, mesmo quando estivermos passando pelo escuro das nossas ilusões. Que saibamos te buscar para além das coisas que se movem e desaparecem, pois és a única verdade imutável na vida. Somente o amor com que nos amas viverá, mesmo diante da ação implacável do tempo. Porque tu é a vida, e vida em abundância. Gratidão, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo, saudade de todos. É muito bom poder estar aqui falando, trazendo o Evangelho de Jesus como um acalento para os corações. Então que essa paz, que hora que nós sentimos, possa também ser sentida aí por cada um que ouvir essa palestra, cada um que ouvir essas palavras, e que possa ser um conforto no coração em momentos difíceis. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que essa paz também possa se irradiar por toda a sua residência, levando a todos aqueles que lá estão também esse conforto. Esse é o nosso maior desejo. Então, hoje vamos falar sobre transitoriedade. E eu começo com uma historinha que fala mais ou menos assim. No mural do colégio da minha filha, encontrei um cartaz escrito por uma mãe, avisando que estava vendendo tudo o que ela tinha em casa, pois a família voltaria a morar nos Estados Unidos. O cartaz dava o endereço do bazar e o horário de atendimento. Uma outra mãe ao meu lado comentou: "Que coisa triste ter que vender tudo o que se tem." E eu respondi: "Não, não é não. Eu já passei por isso e é uma lição de vida. Morei uma época no Chile e na hora de voltar ao Brasil trouxe comigo apenas umas poucas gravuras, uns livros e uns tapetes. O resto vendi tudo. E por tudo entenda-se fogão, cama, louça, liquidificador, sala de jantar, aparelho de som, tudo o que compõe uma casa. Como eu não conhecia muita gente naquela cidade, o meu marido anunciou o bazar no seu local de trabalho e esperamos sentados que alguém aparecesse. Sentados no chão, claro, porque o sofá foi o primeiro que se foi. Às vezes o interfone tocava às 11 horas da noite e era alguém que tinha ouvido comentar que ali estava vendendo uma estante. Eu convidava para subir e em 10 minutos negociávamos um belo desconto. E além disso, eu sempre dava um abridor de vinho ou um saleiro de brinde, e lá se iam meus móveis e as minhas bugigangas. Uma coisa maluca, estranhos entravam na minha casa e desfalcavam o meu lar, que a cada dia ficava mais vazio. No penúltimo dia, ficamos só com o colchão no chão, a geladeira e a TV. No último, só com o colchão, porque o zelador comprou e, compreensivo, ele topou esperar até que nós fôssemos embora antes de ir buscá-lo. Ganhou de brinde os travesseiros, é claro. Guardo esses últimos dias do Chile como um momento da minha vida em que aprendi a irrelevância de quase tudo o que é material. Nunca mais me apeguei a nada que não tivesse um valor afetivo. Deixei de lado o zelo excessivo pelas coisas, que foram feitas apenas para se usar e não para se amar. Hoje me desfaço com facilidade de objetos, enquanto torna-se cada vez mais difícil me afastar das pessoas
que são ou foram importantes, não importa o tempo que estiveram comigo na minha vida. Desejo para essa mulher que está vendendo as suas coisas para voltar aos Estados Unidos a mesma emoção que tive na última noite no Chile. Dormimos no mesmo colchão, eu, meu marido e minha filha, que na época tinha 2 anos. As roupas já estavam guardadas nas malas e naquela noite fazia muito frio. Ao acordarmos, uma vizinha simpática nos ofereceu um café da manhã, já que nós não tínhamos nenhuma xícara. Fomos embora, carregando apenas o que havíamos vivido, levando as emoções todas. Nenhuma recordação foi vendida ou entrega de brinde. Não pagamos excesso de bagagem e chegamos aqui com outro tipo de leveza. Só possuíamos na vida o que dela podemos levar ao partir. Pois então, né? A maioria de nós, seres humanos que hoje vivem no planeta Terra, tem medo das mudanças, né? Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Mas enquanto nós não aceitarmos que a vida é transitória, que tudo passa, nós não vamos conseguir alcançar um estado de paz e tranquilidade dentro do nosso coração. Nós vivemos em segredo, controlando cada passo, cada gesto, e para quê? Né? Quem sabe fazendo isso, nós vamos agindo corretamente, fazendo como nos pede a cartilha, nós vamos construir uma vida eternamente equilibrada, eternamente imutável. Nós vamos fazer da nossa vida um castelo e ninguém e nada vai poder derrubar. Nada, nenhum mal vai vir e vai destruir, né? Isso é ilusão, né? É ilusão viver assim, né? Nós precisamos enfrentar a realidade de que tudo é transitório. Tudo e todos nós somos transitórios, né? Nós nascemos, nós desencarnamos e nós renascemos, nós encarnamos. Então, a única verdade que nós temos é essa impermanência, né, das coisas e o desencarne, né? E nós não podemos negar isso. É perda de tempo a gente negar isso. Nós somos apegados a tudo que nós construímos, a tudo que nós conquistamos, sejam pessoas, sejam coisas. Nós não conseguimos compreender que isso vai passar, que as coisas vêm, as coisas vão, as pessoas vêm, as pessoas vão. E por mais agradável que seja a experiência que estejamos vivendo, ela também vai passar. Então, a impermanência, com certeza, é uma grande bênção que nós temos na nossa vida, pois é pela impermanência que nós vamos ter o direito de crescer, né? de evoluir, né? E de nos aliarmos ao tempo, né? Se nós nos aliarmos ao tempo, nós vamos aproveitar também para esquecer as dores, as nossas frustrações, as cicatrizes que ficaram no passado. O tempo é o nosso maior aliado nessa vida, né? Porque é através dele que essa grande lei da impermanência aí atua perpetuamente. Imagina só a possibilidade, assim, vamos imaginar a impossibilidade, né, de transformar um hábito negativo. Nós não podemos transformar algo ruim que nós fizemos em coisa boa? Ou de esquecer um amor que nos faz ou nos fez sofrer? Ou seja, a gente não pode esquecer, a gente vai ter que sofrer por toda a vida? Ou até mesmo a perda de um ente querido. Vamos ter que sofrer sempre, né? Não, né? Então, não é apenas, a gente não fala que apenas da morte definitiva do nosso corpo físico, mas a morte de pequenas coisas ou de grandes coisas que nós vivemos no dia a dia, né? E sem se esquecer que não existe morte que não seja acompanhada ou seguida de um renascimento. Nós desencarnamos, perdemos esse corpo físico, mas logo depois vamos reencarnar novamente, né? Então, tudo é transitório. Então, apesar dessa impermanência ser um dos aspectos mais positivos para a nossa vida, a pergunta é:
Por que nós sofremos tanto com as mudanças? Por que nós não aceitamos, né? A vida é uma transformação constante, não tem como mudar essa lei. É a lei da vida. A vida é movimento, a vida é transformação, sempre, a cada momento, a cada hora, a cada segundo, né? Não adianta nada nós queremos impor a perpetuação das coisas, a imutabilidade das coisas. Nada é permanente, nada é perene. Tudo é passível de mudança, tudo é passageiro. Enquanto nós não aceitarmos isso, nós não vamos conseguir ser felizes, né? O apego às nossas coisas, ou até mesmo a própria rotina do nosso dia a dia, muitas vezes nos impede de abrir espaço para o novo. Por exemplo, eu vou levar meu filho para a escola, eu sempre faço o mesmo caminho. E chegou um dia, aquele caminho estava bloqueado porque tinha uma construção ali, um conserto na via. E eu não sei desviar o caminho, porque sempre eu faço o mesmo caminho. Isso é uma rotina que eu crio para mim. Mas por que eu não posso desviar o caminho? Há uma necessidade ali. Então nós nos queixamos constantemente dessas rotinas que nós temos e de que não acontece nada de diferente nas nossas vidas, né? Mas nós colaboramos para isso, porque nós vamos mantendo as mesmas lamentações, as mesmas frustrações, que já fizeram parte de outras vidas nossas, né? Enfim, parece que nós gostamos de ficar apegados ao passado, com as mesmas queixas, que muitas vezes nos impede um crescimento, um avanço, né? Nós não perdoamos, nós não deixamos passar, porque queremos que seja aquele jeito. Então, quando algo começa a nos incomodar, quando a crise começa a chegar e se instalar, né, nós ouvimos uma voz bem aguda e às vezes até assustadora que grita dentro de nós, que diz assim, ó, tem que mudar, hora de mudar. E é nesse momento que o melhor que a gente tem a fazer é um balanço consciente do que está errado, né? O que é que não está dando certo na nossa vida? O que é que não está mais pulsando em nós, nos fazendo vibrar, né, de alegrias, né? E com essa coragem de olhar com os olhos de ver e a determinação de promover uma mudança consciente e objetiva na nossa vida, é que nós vamos fazer essa mudança. Para que a vida, né, ou a providência divina, o inconsciente, o destino, enfim, chamem como quiser, se encarregue de vir fazer essa mudança para nós. Eu costumo dizer que às vezes nós estamos tão empacados que Deus empurra nós lá na ladeira, né? Manda nós lá para a ladeira e aí nós somos obrigados a mudar. Não tem como, né? Acontecem coisas da vida, você fala, nossa, nem esperava que isso acontecesse, mas era necessário. Por mais ruim que seja aos nossos olhos, são mudanças necessárias. E com certeza, quando a vida resolve agir no nosso lugar, é porque nós ainda estamos persistindo no caminho antigo, né? Nós nos recusamos a mudar, nós ficamos assustados com a mudança. Enfim, a vida age quando a gente não age, né? Existem pessoas que simplesmente se recusam a mudar, ficam amarradas a um passado, ficam cultivando emoções que muitas vezes são sofridas ou foram ocasionadas por situações difíceis, né? E aí ela fica tão obsessiva nessas dores, nessas situações, que ela se recusa a deixar passar, a deixar ir embora essa dor, né? E, enfim, fica remoendo aquilo, né? Até que um dia vai dizer, não, deixa, não importa, vamos mudar, né? E aí eu passo a olhar para um outro lado, e quando eu olho para o outro lado, eu consigo contemplar um céu azul também, né? Tem um ditado antigo que diz que Deus só fecha uma porta quando ele abre uma janela, ou quando ele fecha uma janela, ele abre uma porta. Mas nós é que precisamos olhar, né? Nós precisamos contemplar essa transitoriedade, essa mudança, aceitar
que ela é inevitável na nossa vida, né? Assumir um papel mais ativo em relação aos acontecimentos que estão na nossa vida. Quando nós aceitamos essa realidade de que as coisas se transformam, mudam, e nós ficamos atentos, né, às mudanças que são inevitáveis, nós relaxamos, porque daí nós saímos do controle. Nós entramos em sintonia com a energia da fé, né? Deus está no controle. Né? E que, na verdade, tudo flui, tudo flui como tem que fluir, né? Tudo pulsa dentro desse universo. Tudo é um fluxo energético, né? A planta, ela nasce e ela tem um tempo e ela morre, mas depois nasce outra plantinha, mais bonita, às vezes com uma cor diferente da flor. Nós também somos assim, né? Nós vivemos hoje uma época, entre aspas, de celebridades, né? De apelos fáceis, a riqueza, consumismo, as paixões. Nós vamos passando por esse mundo, nós transitamos, né? Como se fôssemos às vezes até um zumbi, né? Transitando por esse mundo, onde a gente sempre vai dar um destaque, ou a gente vai ver que o destaque é sempre para aquele que mais tem. E a todo instante, as televisões com seus comerciais, com seus anúncios, enfim, seja o outdoor da rua, seja o jornal, seja a revista, sempre vão chamar, né, fazer um chamamento para nós do tipo, compre mais, ostente mais, tenha mais, coisas melhores. Enfim, é um mundo em que luxo, beleza física, ostentação, vaidade ganham um espaço que dominam até os nossos julgamentos. Então, muitas vezes se mede uma pessoa pela qualidade do sapato dela, da roupa dela, da bolsa dela. Hoje se fala muito em bullying. Se uma pessoa ela não tem uma estrutura física padrão, porque a sociedade padronizou, ela não pode ser aceita em certos lugares. Onde já se viu isso, né? A gente dá mais atenção àquele que possui uma casa bonita, requintada, num bairro, né, bonito, do que o outro que tem uma casinha mais simples, né? Carro, então, nossa, o carro, quando a gente vai comprar um carro, tem que ser aquele carro que tem mais acessórios, né? Os carros mais novos, né? Os adolescentes, então, nossa, quem tem adolescente em casa sabe como é, né? Celular de última geração, adolescente não quer repetir roupa, e assim, roupa que não tem a etiqueta, né? A grife, então, nem pensar. Enfim, mulheres, né? Nós mulheres que adoramos os cosméticos, umas bolsas, umas vitrines, enfim. Vamos nos tornando escravos dos objetos, objetos de desejo que dominam a nossa imaginação, que impregnam a nossa vida, que consomem os nossos recursos monetários. E como é que nós reagimos, né? Será que nós estamos fazendo algo na prática para combater esse estado das coisas? Enfim, se superarmos a vontade de ter, já vamos caminhar muitos passos nessa estrada do progresso moral. Vamos fazer um teste, então, quando a gente puder, né? Porque hoje a gente está confinado, mas quando a gente puder, vamos fazer um teste. Vamos passear num shopping, né? Vamos olhar as vitrines de um shopping. E vamos olhar bem para os sapatos, para as joias, para as roupas, para o chocolate, para as bolsas, para os enfeites, para aquilo que mais se gosta. E por um momento, somente por um momento, vamos tentar não deixar nos seduzir por aquilo. Vamos tentar ver tudo isso apenas como eles são, objetos.
E vamos dizer para nós mesmos: eu não tenho isso, mas ainda assim eu sou feliz. Eu não dependo de nada disso para estar feliz. Né? É isso que nós temos que lembrar. E lembrar também que por desejar essas coisas e por nós não podermos tê-las, muitas vezes, tem pessoas que não têm condição, que muitas pessoas acabam optando por crimes, né? Se apossam das coisas que não são suas, seduzidas pelo brilho daquilo que é passageiro, daquilo que é material, porque o outro tem, eu quero ter. Deixam para trás gente sofrendo, pessoas que trabalham arduamente, né, para ter alguma coisa. Enfim, acabam deixando um rastro de frustração, de infelicidade, de revolta. Mas há também aquelas pessoas que se fixam em pessoas, né? Não só em coisas. Então, vê o outro como algo a ser possuído, a ser guardado, a ser trancado, a ser compartilhado, não compartilhado, né? E esses se escravizam aos parceiros, aos filhos, aos amigos, aos parentes, né? Exigem exclusividade, geram crises, conflitos. O amigo é só meu, essa esposa é minha, ela não pode sair, meu marido não pode conversar com ninguém, é meu filho, vai ficar numa redoma, não pode falar com esse, aquele. Isso é uma manifestação, né? A toda hora de possessividade e de insegurança, né? Geralmente essas pessoas extravasam egoísmo e não permitem que o outro se expressem, né? Ou possam ser amados por outras pessoas. Por que não? É mais uma vez o desejo norteando a vida, reduzindo as pessoas a tiranos e enfeiando os nossos espíritos, as nossas almas. Né? Há por fim aqueles também que deixam se apegar doentiamente às situações, a um cargo, a um status, a uma profissão, a um relacionamento, um talento que traz destaque. Isso é o suficiente para deixar se arrastar pelo transitório, né? Eles amam o brilho, o aplauso, ou que consideram fama, poder, glória. Para essas pessoas é difícil se despedir desse momento em que deixam de ser pessoas comuns e passam a ser notados, comentados, invejados. E qual será o segredo, então, para a gente se livrar de tudo isso? Né? Tem uma palavrinha, bem simples: desapego. Mas como alcançá-lo nesse mundo de facilidades? Né? Pela lembrança constante de que todas as coisas são passageiras na vida. Ou seja, para evitar o sofrimento, a receita é a superação dos desejos. E isso não quer dizer que eu não possa ter as coisas, mas as coisas não podem me possuir. Nós precisamos do dinheiro para viver, para comer, né? Nesse mundo é um mundo material. Nós precisamos de uma casa, nós de um carro, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser escravo dessas coisas. Né? Na prática, vamos fazer assim, funciona mais ou menos assim. Pense que as situações passam, os objetos quebram, as roupas e os sapatos se gastam, até as pessoas passam, pois elas viajam, se separam de nós, desencarnam. E nós devemos estar preparados para essas eventualidades. Essa é a dinâmica da vida. E pensando dessa forma, aos poucos, nós vamos promovendo uma autoeducação que nos ensina a buscar sempre o melhor, mas sem gerar qualquer apego egoísta. Ou seja, amar sem exigir nada em troca, como Jesus. E para exemplificar, nós vamos trazer uma parábola de Jesus que nos mostra exatamente isso. É a parábola do rico insensato. Que havia um homem muito rico que possuía muitas terras. Centenas de escravos trabalhavam nelas. Grandes e muitas eram as plantações de trigo. Muito bem preparados eram todos os seus campos e que os escravos cuidavam da cultura do centeio, da cevada, da ervilhaca. E os vinhedos se estendiam pela planície imensa,
e os pastos verdes, onde os rebanhos se multiplicavam, iam até as montanhas distantes. E cada vez mais o homem se enriquecia. Exportava seus produtos para os países vizinhos. Os mercadores de Tiro, de Sidom, de Esmirna, de Damasco estavam sempre em sua casa realizando e combinando grandes negócios. O rico fazendeiro havia mandado construir grandes depósitos para suas colheitas, mas os celeiros, embora enormes, já eram insuficientes para armazenar os frutos dos seus campos. Um dia ele pensou: que farei? Os celeiros já estão pequenos, não tenho mais onde colher tantos frutos. E preocupado com as suas colheitas, cada vez maiores, resolveu derrubar os celeiros e construir outros muito maiores. Mandou chamar os melhores construtores do país e foram edificados vários celeiros gigantescos. E o grande agricultor ficou satisfeito quando contemplou finalmente as novas e imensas construções em sua rica e bem cuidada fazenda. Agora estava mais tranquilo. Os celeiros eram enormes e neles caberia toda a produção dos seus campos. Disse aos amigos, aos construtores e aos servos: agora poderei viver tranquilo muitos anos. Os celeiros podem armazenar todas as colheitas e tão cedo não será preciso aumentá-los. Posso agora finalmente viver sossegado e pensar somente na exportação dos produtos. À noite, muito satisfeito, antes de se deitar e ao invés de orar, raciocinava e dizia a si mesmo: ó alma, tens em depósito muitas riquezas para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-te. E o rico deitou-se, muito orgulhoso da sua fortuna, confundindo o corpo e a alma. Tão grande era a sua ignorância de coisas espirituais. Deitou-se sem um pensamento para Deus. Só imaginava que poderia, daquele dia em diante, viver sem preocupações, pois teria riquezas acumuladas para muitos anos. E assim pensava o rico, mas Deus pensava de outra forma. O rico pensava que era inteligente, mas Deus achava que ele era simplesmente um homem sem juízo. E naquela mesma noite, após a inauguração dos seus celeiros e os pensamentos de orgulho do rico, Deus disse: insensato, esta noite tua alma será chamada, e o que tanto juntastes, para quem será? E sem que ninguém soubesse, como que nem a que hora, nessa noite o rico morreu, sem um gemido, sem uma prece, no seu leito luxuoso. Seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o futuro pertence somente a Deus. De nada valeram os celeiros recheados de frutos e cereais. Inútil foi juntar tanta riqueza, sem nunca haver pensado em Deus, nem nas necessidades do próximo. Morreu sem fé e sem humildade no coração. Suas riquezas de nada lhe valeram na pátria espiritual, porque ele nunca as utilizou para o bem dos outros. O que tem valor na eternidade, ele não possuía, porque nunca havia juntado tesouro no céu, mas somente na terra. Assim é aquele de Jesus, terminando a parábola, que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. E assim somos nós. Muito queremos, muito guardamos, né? Roupas dentro do guarda-roupa, às vezes até que não serve mais. Mulher tem isso, né? Mulher guarda-roupa, vai servir um dia e nunca vai servir, né? Enfim, mas para que realmente, né, nós queremos guardar tanto, né? Será que nós queremos ser como o homem rico da parábola e não usufruir da sua riqueza, porque ele só guardava? Ou como a mulher da nossa história lá no começo, que aprendeu que somente que se leve é aquilo que nós podemos realmente conquistar dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 16, no item 9, uma passagem que intitula-se A Verdadeira Propriedade. E ela diz mais ou menos assim, que o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-lo,
é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Enfim, né? Aí vale uma leitura, né, desse pedaço, porque aqui a gente só leva aquilo que a gente conseguiu conquistar de sentimento, né? As nossas qualidades, o bem que fizemos ao outro. Agora, nós não vamos poder levar nossa casa, nosso carro, nossas roupas, né? Nós não vamos ser computados lá pelo tamanho da casa que nós compramos, né? Nós vamos ser computados por aquilo que nós fizemos de bom ao outro, com aquilo que nós temos, né? Não há mal nenhum em ser rico, não há mal nenhum. O que fazemos com ela é diferente. Ensinava o grande Albert Schweitzer que herói não é o homem de ação, herói é o homem da renúncia. Então, grandes não foram Napoleão ou Hitler, Bismarck. Grande foram Jesus, Francisco de Assis, o próprio Schweitzer, que um dia resolveu deixar o conforto da Europa para enfrentar a selva africana, onde foi cuidar dos negros famintos e doentes. Mas a gente costuma valorizar os homens de ação, né? Os homens práticos, mesmo os homens que fazem o progresso material e as guerras. Para eles, todas as homenagens. O ato de renúncia é mais louvável do que o ato de apego. E a gente vive o tempo todo se apegando às coisas. A gente vive o tempo todo se apegando a pessoas, se apegando a lugares, como se essas coisas, essas pessoas ou esses lugares estivessem sempre à nossa disposição, e não estão. O medo que nós sentimos é o medo que nós temos geralmente, é o medo de perder, é o medo das nossas perdas. Perda da mocidade, perda de dinheiro, perda da saúde, perda do prestígio, perda do amor, perda do emprego, perda da amizade, posição social. Renunciar é um ato de coragem. E poucos de nós conseguimos fazer isso, praticar essa renúncia. É fácil se apegar, difícil é desapegar. E agora, a gente pode se lembrar daquele encontro de Jesus, que vai exemplificar bem isso, com o moço rico que desejava ir para o céu. Então olha para Jesus e diz: Mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? O rapaz era muito rico, tinha muitas propriedades, muito dinheiro, ele era religioso, pois ele cumpria com todos os mandamentos da lei mosaica. Ele não mentia, ele não roubava, ele não caluniava, ele não pronunciava o nome de Deus em vão. E no conceito dos homens da época, era um bom moço. Jesus veio então com aquela recomendação que valeu por um difícil teste: dá tudo o que tens aos pobres e terás o paraíso. Aí o moço abaixou a cabeça, saiu envergonhado, não disse uma palavra. O preço do paraíso era muito alto. Renunciar aos bens, aos interesses mundanos, jamais. Foi difícil formar um patrimônio, porém mais difícil ainda era renunciar, ou melhor, se desapegar. A renúncia que Jesus queria era a renúncia ao apego, porque o apego é que nos escraviza. E o que nos preocupa é que o que nos angustia é o que nos torna infelizes, deprimidos, egoístas. Não é o ato da renúncia que importa. O que importa é o espírito da renúncia. Jesus não pediu para ele vender tudo que tinha. Era só para ele não estar apegado a tudo que tinha. Né? Nós podemos ter muitos bens e não ser apegados a eles. Desde que se conscientize, né? Desde que nós estejamos conscientes de que tudo passa,
de que tudo nos chega como um empréstimo, porque chegará um dia que nós teremos que abandonar. Ninguém é proprietário de nada, a não ser da sua própria consciência. E é difícil renunciar, até mesmo um simples chinelo velho. Rico é aquele que é pobre de necessidade, escreveu um grande pensador. E parafraseando, nós vamos dizer assim, ó, que rico é aquele que é pobre de apego. Renunciar ao ódio, à vingança, aos vícios, aos ressentimentos, à inveja. Eis aí, um teste para nós. Né? Afinal, como é que nós vamos, né? Como é que nós devemos viver no mundo? Paulo de Tarso tinha a receitinha. E ele disse assim: viver como possuindo tudo, nada tendo e com todos e sem ninguém. Né? A transitoriedade de existir, a transitoriedade do existir material pode delimitar tempo e espaço para as pessoas. Algumas cujas mentes se expandem e se sintonizam com a consciência universal, será mais fácil, né? Com Deus. O espírito imortal, ele não nasce, ele não cresce, ele não morre, ele não renasce. Ele se matricula temporariamente na escola terra ou em outras, onde o currículo proposto para estimular a sua evolução consciencial é composto de uma sequência de problemas. E esses problemas, por sua vez, fornecem ao espírito o verdadeiro sentido dessa estada aqui nesse plano. Na verdade, nós somos tão imperfeitos que nós buscamos cada vez mais uma plenitude material que não condiz com o propósito para os quais nós viemos para esse mundo de provas e expiações. Ao contrário daquilo que nós acordamos da espiritualidade, nós agimos como se uma névoa estivesse sobre a nossa mente e os nossos olhos, nos preocupando apenas com o que mais interessa do ponto de vista material. Isto é, vamos nos acercando de coisas que nos fazem bem, né, ao nosso orgulho, à nossa avidez, enfim. E vamos, né, acabando tendo sentimentos que nos fazem mal, né? Inveja, egoísmo, orgulho. E nós vamos deixando de lado o cultivo do amor, das verdadeiras amizades, do sorriso, do abraço, do olhar, né? De olhar para o nosso irmão sem notar se ele tem algum defeito físico ou não, de partilhar as nossas alegrias, né? Assim, a gente passa pela vida sem ter na realidade vivido, né? E aqui nesse planeta é o lugar para a gente corrigir os nossos defeitos, os nossos erros do passado, de pedir perdão para aqueles que foram por nós apontados e maltratados no pretérito. E quantas vezes nós não entendemos ou não queremos entender o porquê de tantas situações difíceis que nós passamos hoje. O burlamento espiritual é necessário para que nós possamos compreender a vida e as suas manobras, a fim de nos colocar à frente do verdadeiro caminho para Deus. Os nossos mentores espirituais estão sempre a nos auxiliar para que nós tenhamos êxito nessa jornada terrena, né? Mas para isso é preciso que nós sejamos humildes e puros de coração para aceitarmos essa ajuda. E aí sim, que chegarmos ao final da nossa existência material, com a certeza que nós cumprimos o nosso dever de casa. Tudo que nós temos de bens materiais nos foi emprestado para que nós pudéssemos ter, por merecimento, uma vida digna. Não é nosso. A prova disso é que quando nós partimos, tudo fica aqui. Não adianta, porque eu trabalhei, eu tenho. Tem, você trabalhou, honestamente teve, mas vai ficar aqui. Nem no nosso corpo, né? Essa carcaça que nós levamos e envergamos ela, nos pertence. Ao final da nossa passagem terrena, o corpo fica também, né? Ele apodrece. Aquele corpo que tantas vezes nós utilizamos para fazer valer a nossa
prepotência, ao nosso orgulho, né? Ele desencarna, ele fica. Mas a alma segue, vai para a pátria de origem, né? Então, nós deduzimos que os olhos de Deus, nosso Pai, quer dizer, aos olhos de Deus, nosso Pai eterno, o que conta é somente os nossos atos de bondade, de caridade, despojados de falsos testemunhos, de estar fazendo o bem sem olhar a quem, a humildade, o amor incondicional, o compartilhamento da dor dos semelhantes. Deus não pede muito. Ele, que sempre nos amou e nos ama, ainda mandou Jesus nos trazer mensagens de paz e amor. Muitos o entenderam, né? Perdendo a oportunidade. Assim, na verdade, muitos não o entenderam. E nós hoje também não o entendemos direito. E nós vamos perdendo a oportunidade de conhecer o conteúdo que Jesus nos trouxe. E até hoje, uma grande maioria ainda não consegue entender. Então, que possamos pensar nisso, né? O mundo está entrando numa era de transição. Nós temos que estar preparados, porque nós estamos aqui para isso, né? Vamos sempre orar e agradecer a Deus pela preciosa oportunidade do renascimento, que nos dá a chance de reparar o progresso, né? Dá a chance de reparar e que nos leva para o progresso, para a evolução espiritual. Nós precisamos fazer a nossa lição de casa hoje, para que depois nós possamos partilhar da paz e da harmonia de Jesus, que Ele tanto nos falou, né? Que essas palavras de hoje sejam de um caloroso entendimento para cada um de nós, que possamos fazer essa lição de casa todos os dias, toda hora, e que seja a sementinha que nós tenhamos que adubar e regar todos os dias. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade e até a próxima.